Da mesma maneira que eu estou fazendo uma entrada aqui de insumos nesses capitais para gerar um resultado aqui no final, esse resultado pode ser positivo ou negativo. E eu vou ter que explicar esse resultado positivo ou negativo. Eu não vou poder só contar que só tem coisa legal, né? Porque é o que está acontecendo hoje. As empresas não querem falar de problema dentro, por exemplo, de um relatório de sustentabilidade. Há algumas que já estão num grau de maturidade tão grande que elas se antecipam em falar do problema. São as mais inteligentes, são as mais seguras, são as mais maduras. Por quê? Porque ao enfrentar o problema, eu ganho credibilidade. E ao ganhar credibilidade, eu consigo falar melhor sobre o meu desempenho. Interessante que, sob essa ótica, sob a visão econômica, a teoria econômica tradicional, não sei até que ponto a teoria econômica está evoluindo e mudando de paradigma em termos de fatores de produção. Porque a gente conhece que os fatores de produção em economia é terra, trabalho e capital. E aí isso coloca uma confusão, porque coloca terra, trabalho e capital em capitais. Isso. Né? Então, a gente precisa conviver Precisa, também com essa... Exatamente. É uma evolução de pensamento. No site do IRC, tem inclusive um paper que fala sobre os capitais. Vale a pena dar uma olhada para entender a lógica, a origem de onde surgiu essas definições de capitais. Já é um pouco antiga até, só que ela vem sendo usada... Você conhece essa lógica dos capitais? Você que trabalha com análise de ciclo de vida? Ou é? Uma coisa. É? Faz sentido para você? Ah, seja sincero. É? Então tá bom. Lê, depois a gente conversa. Porque só... Fala. Não, pode passar outra. Pode. Quando você coloca a questão de capital natural, né? A monetização dele, aí vem aquela pergunta, você trabalha com valoração, o que eu não posso monetizar, o que eu não posso valorar, eu vou definir como sendo valor zero ou valor máximo. É, isso. Porque vai alterar toda a sua balança do resultado final. Exatamente. Exatamente. Esse movimento, imagina que a gente está tendo que reconstruir um avião em movimento. Então não tem jeito, tem uma curva de aprendizado. E é muito bacana estar numa sala de aula, porque são vocês que estão iniciando agora que vão ter condição de acompanhar o movimento desde o início e fazer esses questionamentos e, quem sabe, propor soluções que a gente também está buscando, né? A nossa sorte é que o Brasil não é um avião, é um caminhão. É verdade, é verdade, é verdade. Mas eu concordo com você. Porque, por exemplo, aquela colocação que você pôs no começo breve da questão agrícola, né? Eu comentei aqui com o Kassai que o Ortega, que a gente estava conversando aqui, já demonstraram que a manutenção dos serviços ambientais gera um ativo para a produção agrícola. Exatamente. E gera mesmo, isso já é comprovado e numericamente factual, né? Tanto é que as empresas desse setor já adotam, né? As propriedades rurais já adotam, já preferem fazer reserva e caminhar para um sistema de remuneração de serviços ambientais. Falta só regulamentação. Falta regulamentação, né? O bacana é que a gente está vendo o mundo em ebulição, né? E a gente tem a chance de poder questionar e de poder ajudar a construir esse mundo. Não tem receita pronta, não tem resposta pronta. Tá tudo não, mas tem muita coisa para fazer ainda, né? Bom, qual é o paradigma desse novo valor? A gente tem uma interdependência muito grande na empresa e no seu entorno, a gente sabe disso, isso não é novidade para ninguém, né? Isso fez com que houvesse um novo paradigma de valor, que precisa ser reconhecido e incorporado nos modelos de negócio para garantir a sobrevivência de longo prazo. Muito bonito isso, faz todo sentido. Aliás, é o que os gestores de sustentabilidade, eu me incluo, vem dizendo há pelo menos 10, 15 anos no Brasil. E não consegue sair do discurso, né? Como é que a gente faz, de fato, essa mudança, esse shift, né? E esse novo paradigma, para aumentar valor, a empresa ela depende não apenas de seus próprios recursos,
É uma ótica completamente diferente. Mas dos recursos que são compartilhados com a sociedade. Eu, como empresa, não posso mais continuar produzindo como se eu fosse parte independente da sociedade, como se eu conseguisse sair dela e me comportar completamente independente dela. A sociedade que acolhe a empresa tem que mudar essa visão. E a gente tá numa sociedade de consumo. Na maior parte pelo menos os países ocidentais, a gente está numa sociedade de consumo. E tem uma outra realidade no mundo que nem consumir consegue ainda, né? Ou consome muito pouco. Mas como é que a gente, de fato, consegue fazer com que uma empresa se veja dentro de uma sociedade usando recursos naturais que é da sociedade para criar valor de forma sustentável? Essa é a grande questão, né? A partir do momento que eu olho assim, na hora que eu me vejo dentro de um ambiente como esse, eu começo a me organizar internamente, em termos de processos de fato, né? Para conseguir responder a essa demanda social. Porque eu, como empresa, existo para desenvolver produto e para vender para pessoas que são, em última análise, parte da sociedade, né? Então, quando eu quero e preciso fazer uma adaptação daquele modelo de negócio, né, ou daquele desenho lá, para a gente definir ou pensar sobre o modelo de negócio, eu vou começar a pensar em compartilhamento de custo, a pensar em valor agregado pela organização, que valor eu como empresa estou adicionando para os meus stakeholders, que valor eu estou gerando para as comunidades locais onde eu atuo, que valor eu estou gerando para os meus funcionários, que valor eu estou gerando para os meus acionistas, para os meus investidores, né? E dentro dessa lógica, que é basicamente uma repetição daquela primeira figura, mas aqui muito mais organizado de maneira processual, eu penso em inputs de negócios, olhando sociedade e organização, pensando em capitais, né? Então, eu começo a me organizar em termos de operação, não mais só lá com insumo, desenvolvimento de produto, distribuição e descarte. Eu começo a olhar esses capitais, quando eu penso na minha estratégia, vou definir os meus KPIs, para que tudo que eu fizer, ou pelo menos tudo que estrategicamente eu fizer, eu faça pautada em cima desses capitais, né? Aí, feito isso, já sei, sou de um setor onde o meu modelo de negócio gera valor e causa impacto negativo, inclusive, sob o ponto de vista financeiro, de manufatura, humano, intelectual, social e natural, tá? Eu tenho que, na hora que eu faço essa análise, eu tenho que definir quais as atividades que eu vou fazer para endereçar esses desafios aqui. Ou para minimizar o impacto, ou para aumentar o meu valor. Das duas, uma. É a mesma lógica que eu utilizo se eu quero ter um EBITDA maior. Eu vou implementar ações para o meu EBITDA ficar maior. Eu vou implementar ações porque o meu crescimento de mercado foi projetado para 20% em 2014. Tem algum período para que essas informações do relato integrado realmente reflitam nas decisões da população? Por exemplo, ele falou do iPhone que vendeu 9 milhões de iPhones em 3 dias e isso causa impacto ambiental. Mas as ações da Apple foram determinadas por isso. O valor dela subiu $23. Vai ter algum período, que se saiba que essas informações, por exemplo, eu sei que o impacto de produzir um iPhone é tanto, o ambiental é tanto, e por isso eu não vou comprar um iPhone. Tem um impacto para que esse relato integrado, as informações desse relato integrado, seja refletida nas escolhas da população? Tá. Existe um horizonte de até 2020, 2020 ou 2030? 2020. 2020, que esse modelo, que vai sair a primeira versão agora em dezembro, seja atualizado a tal ponto de fazer com que cada vez mais as empresas reportem a ponto de fazer com que os investidores, porque o foco aqui é investidor, a gente não pode esquecer isso, façam essas perguntas ou tomem as decisões pautadas nessas coisas. O que você está me dizendo é um pouco mais profundo. A gente está falando de comportamento de consumidor.
já se percebe uma evolução no comportamento do consumidor, mas ainda é muito pequena. O nível de maturidade do consumidor na Europa é muito maior do que o nível de maturidade do consumidor no Brasil ou nos Estados Unidos, né? Por outro lado, a gente tem a Índia querendo consumir, a gente tem a China querendo consumir. Então, isso é uma mudança de mentalidade mesmo. E a gente não muda a cultura muito rápido. A gente tem que identificar instrumentos que possam acelerar esse processo. O movimento do relato integrado pode ser uma das respostas, mas eu não sei se será a única que vai conseguir de fato fazer com que as empresas mudem de fato, até porque é voluntário ainda. Não são todas as empresas que estão adotando, mas sim aquelas que já entenderam que a atividade globalizada requer uma maior eficiência de recursos e é bacana, do ponto de vista financeiro inclusive, tomar atitudes de gestão mais sustentável nas suas operações. Como negócio já faz mais sentido. Então, na hora que as empresas perceberem que como negócio faz sentido, a tendência de dar uma escala maior para isso é grande. Por enquanto, ainda é muito incipiente, porque a gente está muito focado ainda nas empresas que são globalizadas, que já têm um grau de maturidade muito grande, empresas, em sua grande maioria, com mais de 100 anos, que já aprenderam muito, que já fizeram muito, e que causaram muitos impactos também. Então, assim, não tem um período certo para fazer esse shift, porque depende mesmo de mudança de comportamento, mudança de cultura. Mas a gente acredita que o relato integrado pode ser um bom driver para impulsionar isso e dar uma velocidade maior, tá? Gente, defini capitais, olhei modelo de negócio, pensei como eu vou desenvolver o meu produto, como eu quero que esse meu produto tenha diferencial, como eu quero me diferenciar em relação aos meus competidores, defino as minhas ações para poder gerar esses produtos e transformar esses recursos, tá? Gero os meus resultados por meio de produtos, serviços, resíduo ou outros tipos de produtos, é possível isso acontecer, né? E eu tenho que fazer uma gestão muito efetiva, fechando o máximo possível esse ciclo dentro da cadeia produtiva, tanto é que... e os resultados disso voltam lá para aquele quadrinho inicial. Da mesma maneira que eu penso nas minhas entradas produtivas, eu tenho que pensar nas minhas saídas. O bacana que a gente imagina, ainda no plano das ideias, é ver que foi projetado X lá para capital humano, X, ou qualitativamente falando, uma determinada ação de retenção, por exemplo, de talentos dentro de uma organização que tem um driver de inovação muito grande, não posso ficar perdendo conhecimento, que essa porcentagem ou essa quantidade de profissionais seja a mesma ou maior aqui no final. Se eu tiver uma porcentagem menor, uma quantidade menor de pessoas, eu não estou performando legal, não estou performando bem. É isso. Como eu performo fazendo uma gestão equilibrada dentro desses capitais, tá? Até aqui, eu ainda tenho informações segmentadas por capitais, tá? Segura isso ainda um pouquinho na cabeça de vocês. Bom, buscando dar uma ideia mais fechada, ou aliás, mais completa desse modelo, o relato integrado ele foi pautado em princípios e em fundamentos. Ele não traz indicadores de performance. O que o relato integrado vem fazer? Vem ajudar as organizações a se definirem como organizações, ou a se autoavaliarem, a se autorrefletirem, a explicitarem aquilo que elas já fazem, inclusive agregando valor, e que não está explícito em lugar nenhum. Porque as informações, a comunicação ela é muito difícil. Eu comunico de um jeito para mercado, eu comunico de outro jeito para consumidor, eu comunico de outro jeito para fornecedor. E não existe uma comunicação uníssona dizendo para todas essas partes interessadas quem eu sou e como eu faço. Eu tenho, se eu quiser, e vocês que são estudantes e vão fazer um projeto olhando isso, vocês vão notar. A empresa tem lá a sua missão, a sua visão, tem a sua estratégia, que vai tudo recortando, né? Não junta nada. Quando eu me proponho a fazer um relato integrado, eu tenho que observar alguns princípios. E esses princípios são esses. Eu tenho que garantir consistência e comparabilidade quando eu vou falar do meu jeito de fazer as coisas e como eu sou, tá? Eu tenho que gerar confiabilidade e completude dessas informações. Eu não posso ocultar informação ou ficar mascarando informação.
eu necessariamente tenho que ter feito um exercício de materialidade, a gente vai falar já já sobre materialidade. Eu tenho que pensar nas responsabilidades das partes interessadas, na conectividade das informações, como é que eu ligo aquelas informações daqueles capitais para sair lá no final, em algum momento, dentro de uma demonstração financeira, ter também as variáveis socioambientais quantificadas ou não quantificadas por meio de uma contabilidade espelho. A gente não sabe, né? Foco estratégico e orientação futura, tá? Esses são os princípios que estão aqui dentro e sempre num ciclo olhando o como esse negócio precisa ser descrito, precisa ser relatado, tá bom? Materialidade. Aqui a gente começa a entrar um pouquinho mais a fundo de como que a gente integra essas informações. Uma das principais motivações de se criar esse movimento tem a ver com a quantidade absurda de informações que as empresas geram no mercado. Os investidores não conseguem mais avaliar, de verdade, riscos e oportunidades das empresas de uma maneira clara, objetiva, tá? Então, buscando uma forma de fazer com que esses investidores olhem para as variáveis socioambientais, trazendo um número muito mais interessante, mitigando o risco e potencializando a oportunidade, vem a lógica da materialidade. Dentro eu não sei se na contabilidade, mas a auditoria usa muito a lógica da materialidade para definir onde que um auditor vai checar informações dentro de demonstrações financeiras, porque seria impossível olhar 100% de todas as informações geradas por uma empresa. E a lógica dessa materialidade é pautada por uma questão de risco, ou por assuntos que são relevantes, com base nesse modelo de negócio, com base na forma como eu desempenho o meu negócio e como eu impacto o meio ambiente e as pessoas. Se eu tenho uma clareza muito grande de que a minha operação extrai recursos naturais de uma maneira muito impactante, como, por exemplo, o setor de mineração, é evidente que o impacto na biodiversidade é muito grande para mim. Então, eu não posso ignorar o fato de fazer uma intervenção na biodiversidade. Se eu também, como uma mineradora, ainda usando o exemplo de uma mineradora, preciso e tenho a intenção de explorar uma mina num local que não tem população local, que não tem uma comunidade formada, é evidente que o impacto que eu vou causar ali, trazendo pessoas para aquele local, vai existir. Então, o ponto é como eu organizo essa análise, como eu faço essa análise e como eu defino o que de fato é relevante para mim. Porque aí eu não fico contando o conto da carochinha, eu não fico fazendo uma coleção de informações, respondendo indicadores de mercado que deixam as empresas exaustas, gastam recursos absurdos e ninguém consegue fazer nada com essas informações. Nem o mercado, nem as empresas. A gente gera diagnósticos, e eu pessoalmente fiz isso com um time muito grande já. Tive a oportunidade de estruturar uma área dentro de uma empresa de alimentos que nasceu em função de indicadores de mercado e hoje elas ficam só respondendo indicadores. Então, qual é o valor para a sociedade que uma empresa fique lá gastando muito dinheiro, mobilizando pessoas para ficar respondendo questionário? Não, vamos dar a informação certa. Vamos dar as informações que são, sob o ponto de vista da empresa, relevantes para eu poder ser conciso, gerar o mínimo de informação e ser o mais assertivo possível frente ao meu modelo de negócio, como eu desempenho esse negócio. E quanto tempo a gente tem? Bom, tá. A lógica de se definir uma materialidade vai olhar probabilidade de ocorrência e magnitude de efeito. E a Renate que sabe explicar direitinho esse gráfico, né, Rê? Mas de uma lógica bem prática, eu vou fazer uma análise desse modelo de negócio, vou pensar nesses impactos. Imagina que eu coloco isso em cima de uma mesa, desenhei, coloquei todas as informações ali, vou jogar dentro de uma planilha ou dentro de um sistema todas essas informações e vou sair dali com um conjunto de informações que são imateriais para mim e o que tiver
mais num eixo aqui de magnitude de efeito é o que de fato é material. Ora, tudo que está aqui eu vou esquecer? Eu vou ignorar? Não. Eu vou continuar com a minha gestão micro. Agora, tudo que tiver aqui, eu vou puxar desde o início da gestão micro, definir todos os meus processos, garantir confiabilidade nos dados, porque o auditor vai ter que checar depois. Não adianta eu, como consultor, ir lá e falar, olha, gente, vamos aqui desenvolver o seu relato integrado. Você vai ter um relatório. Errado, né? O professor Nelson Carvalho puxa a orelha da gente quando a gente fala em relatório. Não é relatório. O relatório é o resultado final de um processo de relato. E para eu ter garantia de que as informações corretas, confiáveis, consistentes vão ser publicadas em um relatório, eu tenho que ter passado por essa análise e eu tenho que ter estruturado esses meus processos. Preferencialmente, criando condições para que essas informações se vinculem em algum momento aos sistemas gerenciais financeiros. Então, o time de TI aqui vai ser fundamental, tá? Como é que a gente pega um SAP ou um Oracle e faz com que essas ferramentas entendam as variáveis socioambientais quando eu estiver puxando, por exemplo, um dado de crescimento de mercado? Como? É esse e as empresas de TI também estão se mobilizando nesse sentido. Pode falar. Qual seria a formação do analista desse tipo de relatório e qual que mudaria na grade de ciências contábeis mais interessante para a gente mesmo? Qual seria Boa essa pergunta, né? Eu posso responder, mas depois, se você puder complementar, acho que você também pode dar uma mão. Tem um oceanógrafo. Bom, eu acho que hoje, até de manhã, antes de começar aqui a conversa com vocês, o professor Kassai falou que coisa interessante. As profissões, as formações estão se aproximando em função de um tema, né? Então, o primeiro ponto de partida que a gente tem que pensar quando a gente fala de alguma coisa que é mais complexa, mas não é mais complicada, é mais complexa, é ter outros conhecimentos trabalhando junto. As equipes vão precisar ser multidisciplinares. Não tem como ser diferente. Não há como dizer para você, é o contador que vai fazer, é o advogado que vai fazer, é o administrador, é o oceanógrafo. Eu sou advogada e administradora, ele é oceanógrafo, tá aqui, perfeitamente. Lá na UI a gente tem uma equipe de 30, pelo menos, engenheiros ambientais. Todo mundo dando a sua contribuição para tentar fechar essa fotografia. Então, equipes multidisciplinares é fundamental para conseguir fazer a integração desses dados. Agora, a figura do contador vai ser fundamental. Por quê? Porque esses conhecimentos, eles são muito técnicos sobre esses aspectos e esses impactos. Quem é que vai ajudar a juntar tudo isso? Quem é que vai ajudar a gerenciar tudo isso? Quem é que vai auditar isso? E eu aprendi com a Renate, né, Rê, que ser auditor, ser contador, ser engenheiro ambiental, ou mesmo ser contador, se ele não fizer uma auditoria, ele não necessariamente é um auditor. E o auditor tem um papel fundamental nesse processo, ele pode ajudar a entender isso com mais clareza. Então, depois eu passo para o senhor também um artigo que foi publicado no blog de Harvard, falando que o contador é o salvador do mundo. E ele explica um pouquinho por que o papel do contador vai ser importante dentro desse processo. Então, se a gente tivesse que pensar na figura do contador, o contador é a pessoa que vai ajudar a orquestrar essas partes, a juntar essas partes. A Natura, recentemente, tirou um controller de uma posição de controladoria, um contador, ex-Deloitte. Essa pessoa saiu, foi para uma área de gestão de indicadores, consolidação e gestão de indicadores. Por quê? Porque ele tem a visão dos processos que são financeiros e todo o esforço que ele vai fazer é trazer para os controles financeiros aquelas informações que são tidas como não financeiras. Então, é quem organiza a vida. A gente precisa de alguém que ajude a organizar tudo isso e nos dê respostas mais concretas e objetivas. A bola está com vocês. Respondi parcialmente? Não, né? Quer complementar, professor? Tem alguma ideia adicional? O
professor Sérgio Dísimo já dizia quando eu era aluno, né, que no final do mundo vão sobrar as baratas e os contadores. É, porque alguém tem que arrumar a vida das baratas, inclusive, né? Tá bom. Gente, é complexo mesmo. Precisa pensar, precisa ler. Um outro princípio que é fundamental nessa lógica toda é o que o framework fala de pensamento integrado e de conectividade. Se a gente entra dentro de uma organização, e quem teve a oportunidade de trabalhar dentro de uma empresa sabe disso, todas as áreas, né, recursos humanos, meio ambiente, financeiro, marketing, industrial, sei lá, que mais que tem? Marca, jurídico, compras, né? Todas essas áreas são processos. Todas essas áreas têm um papel claro e definido. Tem contabilidade, né? Tem contabilidade. Todo mundo chega lá de manhã com um papel claro do que precisa ser desenvolvido. Às vezes não tão claro, mas sabe mais ou menos o que precisa ser feito dentro daquela sua área de atuação, tá? O que o relato integrado vem dizer? Gente, não funciona mais fazer separado. Precisa trabalhar junto. Então, aquelas caixinhas nos organogramas, né, que aparece lá o presidente, o diretor de recursos humanos, o diretor financeiro, o diretor de... tudo aquilo lá, precisa mudar aquela cara lá. E se ela não mudar nesse modelo, a forma de funcionar precisa ser diferente. O que o framework vem dizer? Ele vem dizer que a alta liderança, ou o conselho para aquelas empresas que têm capital aberto, têm uma governança mais madura, vai precisar envolver a alta liderança e fazer com que todas as áreas ou todos os processos trabalhem em conjunto. Então, o contador não vai poder ficar só na mesa dele cuidando de demonstrações